Galera, presta bastante atenção no que esse cientista político falou aqui sobre como ficaria a situação da Europa caso Donald Trump retire o apoio tanto econômico quanto principalmente militar dos Estados Unidos em relação à Europa. E se a gente for analisar aí o contexto, o cenário global, é o que provavelmente vai acontecer. Para mim, uma das principais razões para acreditar que o Trump vai sim cumprir com suas promessas ali de campanha e retirar esse apoio dos Estados Unidos à Europa, não foi somente a fala dele de que pretende retirar os Estados Unidos tanto da OTAN quanto da ONU, mas principalmente aquela reunião lá que se tornou um bate-boca entre o presidente Donald Trump e o presidente da Europa lá, o Zelensky. Onde basicamente, se você prestar bem atenção, ele praticamente disse para o Zelensky que ele tinha que se render à Rússia. Ou seja, ele está falando, os Estados Unidos tá fora, a gente não vai mais dar dinheiro, a gente não vai mais enviar tropas, a gente não vai nem sequer autorizar vocês a continuar usando os armamentos americanos que o presidente anterior, Biden, autorizou vocês a usarem contra a Rússia. Então o melhor que vocês fazem é se render e assinar um acordo de paz. O Zelensky acabou batendo boca, não aceitou muito bem. E para mim todo esse contexto indica realmente que isso vai acontecer. Trump ele literalmente vai largar a mão da Europa e vai entregar a Europa lá pro Putin dominar mesmo. Presta atenção nesse vídeo e deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda com tudo que esse comentarista político está falando ou se você tem uma opinião diferente. Se os Estados Unidos se retira da Europa, e essa é a sinalização que o Trump tem dado, a Europa não tem força, em última instância, para peitar um blefe do Putin de uso de arma nuclear. Que ele já fez ao longo desses 3 anos várias vezes. E aí tu acha que ele tentaria mais expansões, cara? Tenho certeza. Porra, isso é muito assustador, cara. Porque assim... Isso daí acabou o mundo. Não, mas tipo assim, eu não vou nem colocar sob a ótica do... ele é um ditador sanguinário imperialista. Óbvio que isso é um fator. Mas vamos analisar sobre outro fator para os putinistas, trumpistas, porque essa loucura agora. Os caras que gostam do Trump gostam do Putin. E os caras que odeiam o Lula gostam do isso, Trump também. Porque, mas depois é aquela pergunta que você vai me fazer, que eu vou, aí vai ficar tudo claro. Tá bom. Por que os caras, quando o Lula fala que o Zelensky é o culpado pela guerra, quando chamam a vítima do agressor, ficam loucos contra o Lula, mas quando o Trump fala a mesma coisa, não ficam. Mas beleza, vamos guardar essa ideia. Segura essa daí. Mas a gente estava falando que o Trump, que o Putin avançará sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Geopolítica pura não é a palavra geopolítica, o que está acontecendo no mundo, não é guerra. É uma disciplina, um campo de estudos que mistura geografia com política, que dita os movimentos estratégicos das nações. Por quê? Porque geografia é o tabuleiro. O tabuleiro tá dado, ele é aqui, ó, ele tem essas peças só. Ele tem essas casas para você se movimentar. E o exemplo que eu tenho dado, falei disso também há pouco tempo atrás, que é o jogo de War. Que eu acho que é uma belíssima analogia. Todo mundo que já jogou War sabe que se você tá na Ásia e você quiser chegar na América, o único jeito é por Vladivostok. Vladivostok tem o pontilhadinho que chega na América. Não tem 2 territórios que fazem isso. Não tem. Por isso que a geopolítica ela é tão interessante. Porque ela te dá uma base tão tangível de analisar o mundo que, por mais que você tente inventar, você não consegue fugir. O tabuleiro tá dado. Não vai mudar. Não tem, você não pode encontrar uma outra peça. Não, eu vou pegar a minha peça e vou sair com ela voando. Não tem voando. Tira a Groenlândia dali. Isso, não faz voando, não tem voo. Não tem voo. Você pegar a peça no tabuleiro e jogar no outro lugar. Isso não pode, tá fora da regra. Então, o Trump não consegue inventar um tabuleiro 4D, 5D, 10D, 100D. E aí, então o que acontece? A Rússia, ela está colocada num território que ele é muito vasto, sem barreiras naturais. E ao longo da sua história, ela foi invadida primeiro por nômades que vinham da Ásia Central. Desde os mongóis, Gengis Khans da vida, que vinham pelas planícies, né,
da Eurásia e chegavam dentro do seu núcleo, do seu core, ou pelo norte da planície europeia, que eram desde os cavaleiros teutônicos até Napoleão, até a máquina de guerra nazista. Todo mundo vinha invadir a Rússia por ali. Então a Rússia está colocada num território geograficamente não defensável, de difícil proteção. O único jeito dela conseguir ganhar proteção é ela expandir para criar buffers. Territórios tampões. Que dão espaço para ela, para quando o inimigo vem, ela tem espaço para recuar, ela tem espaço para entregar aquele território que não é valioso, ela tem espaço para manobrar. Óbvio que se ela conseguir expandir demais, ela vai conseguir encontrar ancoragens. Ela vai ancorar em barreiras naturais que vão dar uma proteção para ela. Quais são? Montanhas como a dos Cáucaso. Então, lá no Cáucaso, antes ela controlava todos aqueles países do Cáucaso e ela estava ancorada na montanha. Ela estava protegida de quem? Do avanço do Império Persa, do avanço do Império Otomano. Então ali ela estava protegida. Aí tem o Mar Cáspio, ela também estava protegida. Aí do outro lado, ela tem o Mar Negro, que protegia ela, se ela chegasse até a costa da Ucrânia, até pegasse a Ucrânia inteira. E aí na Europa tem os Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas que vem ali do leste europeu, que vai afunilando e diminuindo o tamanho da planície do norte europeu. O ápice, no lugar mais estreito da planície, é na metade da Alemanha. Porque dali tá mais fácil dela fechar, porque ficou mais estreito. E ela chegou nesse ápice de proteção de fronteira territorial na União Soviética. Porque ela conquistou até metade da Alemanha, ela conquistou todo o resto do leste europeu, ela conquistou toda a Ásia Central, ela conquistou tudo. E chegou em todos os lugares que ela queria. E aí ela estava segura. Só que nesse processo de crescimento, ela abocanhou muita gente. Muita gente que não queria estar dentro dela. Muita cultura diferente. Muitos povos diferentes. E aí ela precisou administrar essa loucura. E aí ela começou a ruir de dentro uma hora. Não é sempre isso que faz eles ruírem, esses impérios gigantes? Sempre. Porque ele fica super estendido. Ele cresce, cresce, cresce. Aí ele começa a colapsar. E o mínimo do colapso está sendo agora. E aí o Putin viu e falou assim, nós estamos na nossa pior posição geopolítica da história. Então eu preciso voltar a crescer. E aí ele começou com a Geórgia, com a Ucrânia, ele começou com vários lugares, falar assim, a gente precisa crescer de novo. Então ele está crescendo. E ele não vai se sentir plenamente seguro só com a Ucrânia. Entendeu? Então ele vai querer mais que a Ucrânia. Pelo menos esses bolsões que você falou, né? Até ele chegar nesses lugares de ancoragem seguros. Entendi. O que ele Só quer. que ancoragem seguros é os Bálticos, Lá longe. é a Finlândia, é a Polônia. Nossa, a Polônia lá longe. Que a Polônia já tá ali perto da, né? Já da Ucrânia. Cara, é que assim, parece... Pra tu que olha Abre de o mapa de novo. Então, pra tu que olha no mapa, é perto. Mas, pô, ele tem que atravessar o... tá colado com a Bielorrússia, se a gente considera a Bielorrússia. Tá colado ali com a Ucrânia. Tá colado com a Ucrânia. Mas, pô, teria que passar pela Ucrânia. Parece então, mas longe. aí quando ele pega a Polônia, ele tá fronteira com a Alemanha. E aí... Tá vendo como ali em cima começa a ficar mais estreito? Tipo, é uma faixa... Deixa eu ir ali. Só pra vai lá. Tá. É uma faixa que passa aqui. Tá. Entendeu? Então, conforme você vai chegando aqui... Bem no norte da Polônia mesmo. Norte da vai Alemanha. ficando mais estreito ali. Entendi. O espaço, como ele pode invadir. Vai ficando mais estreito. E assim, tá bom. E aí vem a parte interessante. Coitada da Polônia, toda hora toma também, né? Por isso que a Polônia está gastando 4, 5% do PIB em defesa. Isso, e é o maior exército de todos. E o Trump, ele tem sido consistente e coerente, pelo menos nisso. Nessa entrevista do Putin, tinha um jornalista polonês, pergunta para ele e fala assim, como que você vê a Polônia? Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia está fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso. A Polônia está fazendo a lição de casa, está gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar,
A Europa não quer, tá contando com a gente para cuidar deles. Isso, a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Claro que essa não é toda a história, porque existe uma outra parte que denota uma simpatia pelo Putin, uma simpatia por esses líderes fortes, autoritários. Tem uma outra parte, uma outra parte que aponta para uma nova estratégia, tipo a gente voltar para Yalta, quando as 3 grandes potências dividiram o mundo. O Trump está sinalizando que talvez isso... Bom, pessoal, uma coisa eu concordo com ele. Se o Donald Trump tira o apoio, principalmente militar dos Estados Unidos ali, à Europa, Alemanha, França, Inglaterra, infelizmente esses países não vão dar conta de combater a Rússia, não. A Rússia literalmente vai passar por cima, vai dominar, assim como nas 2 grandes guerras, quem era a potência lá era a Alemanha, e ela praticamente dominou toda a Europa. Eu acredito que a Rússia agora vai fazer esse papel, igual na época lá da União Soviética. Porque infelizmente nós temos países aí como, por exemplo, a própria Alemanha, que eu já citei aqui, que como foi dito no vídeo, após a Segunda Guerra Mundial, eles perderam o seu exército. Sim, como punição ali por ter perdido a guerra, e também porque o próprio Estados Unidos falou, não, a Alemanha não precisa investir em armamento, não precisa investir em exército, não precisa investir em defesa, a gente vai defender vocês a partir de hoje. E a Alemanha, eu não vou nem dizer que ela acreditou, é porque infelizmente naquela ocasião, como ela tinha sido derrotada na Segunda Guerra Mundial, ela praticamente não teve escolha, ela teve que acatar o que os vencedores mandou e parou de investir em seu exército. Então eu acredito que sim, se retirar o apoio dos Estados Unidos, a situação vai ficar mais complicada do que já está e a Europa vai cair completamente. A gente vê que a Europa já está muito enfraquecida, né? Porque os muçulmanos estão tomando conta, os muçulmanos estão indo para a Europa, estão tendo muitos filhos, e boa parte da população europeia parou de ter filhos, então culturalmente a Europa já está se desgastando, já está caindo. E sem o apoio militar dos Estados Unidos, eu acredito que vai cair de vez, pessoal. Mas deixa aqui sua opinião nos comentários, o que você acha, se você tem outra visão, se você tem outra teoria. No mais, curta, compartilha, siga o nosso canal e até a próxima.